E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Faça um gigantesco dia, uma gigantesca tarde, uma gigantesca noite, uma gigantesca madrugada, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Mas, enfim, vamos lá. Agora são 10h24 e daqui a pouco eu vou tomar um banho. Meu dia está praticamente assim finalizado. Vou fazer só uma leitura de um livro aqui, depois do banho, aliás, e vou ir dormir. Já para eu me preparar para o próximo dia, né? No caso, para eu criar disposição para o próximo dia, descansar o corpo. E eu fiz uma mudança de hábito, porque acabou que depois de alguns estudos eu descobri, cara, que a construção do músculo, no caso a regeneração, vamos assim dizer, né, é no descanso. Isso aí não é no treino, é no descanso. No treino é onde você machuca o músculo para ele, no descanso, se reconstruir, se regenerar. Porém, que não vai se regenerar da mesma forma que ele estava antes. Ele vai voltar mais forte, mais resistente, ele vai crescer mais, ele vai ficar maior. E já preparado para o próximo treino. Porém, que no próximo treino você vai fazer diferente. Você vai colocar mais intensidade, mais pressão. Você vai mudar o próximo treino para você machucar o músculo de novo. Né? Você não vai machucar, você não vai ir pro treino para você ficar com o músculo do mesmo jeito que ele ficava antes. Do mesmo jeito que você tá ali treinando ele. Você tá ali no treino para você machucar o músculo para ele a próxima vez voltar maior. É isso aí que é o treino, cara. E acabou que agora eu tô tirando um dia de descanso, que é no caso no domingo. Eu vou colocar 2 dias de descanso, porque no sábado eu faço um treino assim de que pega mais parte de perna e de perna, ombros e abdominais, assim em média, e um pouco de antebraço também. No sábado pega mais essas partes ali do físico, porém que em si eu não vou colocar como um treino, assim, isso daí vai ser mais um cardio mesmo, é um cardio. Então eu vou colocar isso aí como treino. Então eu vou contar mesmo só o dia de domingo como de descanso, para ter a total certeza de que toda a musculatura do meu corpo vai poder descansar e se regenerar ali, de todo aquele treino que eu fiz na semana inteira, para ele se regenerar ali. Ué, Nathan, mas só um dia? É, cara. É assim que funciona. E não demora assim tanto tempo, mas, por exemplo, se você. Uma coisa muito importante é sono, porque sono também é descanso, né? Então você tem que descansar. Você tem que ter um sono bom ali de pelo menos 7 horas por dia, porque você tendo um sono ali de 7 horas por dia, cara, você vai estar não só descansando o seu corpo para ele se regenerar mais, ter disposição para o seu próximo dia e ter uma melhor regeneração de músculos, etc. Mas também vai estar aumentando o seu tempo de vida, porque você dormir menos de 7 horas, você está baixando esse tempo de vida, cara. Porque esse é o horário mínimo, assim mesmo. Então, você dormindo 7 horas por dia, tá de boa, tá tranquilo. E é claro, tem dias que eu não consigo dormir 7 horas por dia. Tem dias que eu não consigo ficar 7 horas deitado na cama dormindo. Tem dia que eu acordo e durmo 4, 5, 6 horas, no caso de sono. Aí, tem dias que acontece. E bom, aliás, então é isso. Fechou? Então eu mudei um pouco esse hábito de treino meu. No caso, o desafio, que eu tinha entrado no desafio de 60 dias, de treinar e correr todo dia. E que no caso, a corrida pra mim agora tá sendo mesmo mais uma coisa. Eu coloquei agora mais como uma coisa de preparação para treino, vamos dizer assim, é uma preparação ali para esquentar o corpo para ir depois pro treino, depois da corrida. Então primeiro eu como o pré-treino, depois do pré-treino eu vou lá, faço uma corrida ali de 20, 30, no máximo de 40 minutos, depois eu já vou ali tomar uma água para hidratar, depois da corrida e vou ir pro treino. Então, é assim que funciona. E depois vem o pós-treino, e depois, enfim, vem janta, ceia, não sei o que. E eu também mudei mais a minha alimentação. Antes eu estava me alimentando muito bem, porém que eu não estava de maneira organizada em si na minha alimentação. Agora eu mudei isso e agora eu estou de forma completamente organizada. Então eu separei tudo, toda a média de alimentos
que eu possuo aqui hoje em casa para eu poder comer. Então já organizei todos esses alimentos para eu pegar cada dia ali, no caso cada dia não, para eu pegar cada momento ali, tipo café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, pré-treino, pós-treino, janta, ceia ali. Eu separei isso aí tudo, organizei isso aí tudo. Organizo todo dia, aliás, todo dia eu organizo isso. E eu uso isso também com a ajuda da IA, né? A IA ela ajuda demais, porque ela já consegue medir completamente ali tal coisa de alimentos, ela consegue pegar, organizar tudo ali pra mim, os, a quantidade de alimentos e o que que eu vou comer, o que que eu vou variar, por exemplo, café da manhã eu vou comer isso, e tal outra parte eu vou comer tal coisa que vai se repetir que estava no café da manhã, por exemplo. Então, a IA ela me ajuda em muita coisa em questão também da alimentação. E entrando nesse assunto de inteligência artificial, para quem não sabe, a sigla IA é inteligência artificial, tá? Cara, eu vou falar pra vocês. Tem três coisas. IDA. A sigla IDA significa internet, digital e inteligência artificial. Internet, digital e inteligência artificial. Tô repetindo aqui então, tá? Porque eu repetindo as coisas, vocês conseguem captar as coisas mais rápido. E aí vocês conseguem lembrar mais de maneira mais rápida pra vocês pegarem os códigos que eu tô passando aqui. Então, sempre vou estar repetindo muita coisa e muitas das vezes eu vou falar pra vocês anotar e falarem com a boca de vocês. Fechou? E eu não tô mandando, eu não vou ficar falando pra mandar, eu tô te sugerindo, porque isso melhora muito a maneira para você entender algo. Às vezes as pessoas entendem algo anotando, falando e quando se repete do que só falar uma vez, entendeu? E só de elas só escutarem assim. Então, pra vocês entenderem mais, é bom eu repetir, no caso é bom vocês repetirem, é bom vocês anotarem, é bom vocês falarem com a própria boca de vocês. Fechou? E, gente, vocês têm que entender, esse negócio é poderoso, poderoso demais. Um tempo atrás veio a internet e esse negócio dominou e dominou já tudo. Porém que isso não é a coisa mais poderosa, porque acima da internet existe uma coisa mais poderosa ainda, que é o digital. O digital ele entrou, para quem entrou nessa janela do digital, simplesmente não só obteve uma riqueza, mas continua gerando uma riqueza. E é óbvio que o digital não acabou. O digital aliás, vamos dizer assim que nós estamos na era do digital já faz um tempo. Nós não entramos na era digital agora e nós não vamos entrar na era do digital daqui a um tempo. Nós já entramos na era do digital já faz um tempo, tá? Entenda isso, pelo amor de Deus. Teve a era da internet, já estava há muito tempo, muito tempo. Menos de 2000 e bolinha, provavelmente. Digital entrou aí para mais ou menos ali na época de 2018, 2020 mais ou menos, desde quando começou a era do digital, tá? E isso aí só foi potencializado e canalizado de tal forma. E agora estamos entrando com a inteligência artificial, cara. Vocês não sabem a coisa que é inteligência artificial em si. Gente, eu só vi algumas porcentagens do poder que é a inteligência artificial. Porém que eu já senti no meu coração, de todo o meu coração, eu já senti o poder que tem a inteligência artificial. E eu com os meus olhos. Vocês têm que entender. Aquilo que é invisível é muito mais poderoso do que o visível. Aquilo que os meus olhos não veem é muito mais poderoso do que aquilo que ele vê. Entenda isso. Entenda. E eu vi pouca coisa de inteligência artificial. E, nossa, a inteligência artificial vai estralhaçar um monte de emprego. Um monte. Pensa num negócio que vai estralhaçar um monte de emprego. Eu não tô falando isso porque eu quero. Eu tô falando isso porque é a realidade. Isso vai acontecer e já está acontecendo, aliás. Programador. Vamos colocar aqui agora. Na minha escola tá dando... Nossa, desculpa aí, gente.
Tô passando nessa gripe aqui ainda. Já melhorei pra caramba, parei de espirrar, não sei o quê. E aliás, eu não aceito essas coisas dentro do meu corpo. Eu não aceito de jeito nenhum. Na hora que essa gripe apareceu, eu falei: eu não aceito ser aqui, mano. Sai daqui agora. E ela foi tá saindo aí aos poucos. Não aceito de jeito nenhum esse trem aqui dentro, cara. Não aceito. Não aceito de jeito nenhum. Não faz sentido. Enfim. ahn, Cara, lá na minha escola, no caso, na minha escola, eles estão dando um curso, assim, vamos dizer, um curso de robótica, onde também, claro, provavelmente, pelo menos uma coisa óbvia, é de eles ensinarem algo sobre inteligência artificial. O que, sinceramente, olhando como é o ensino do Brasil, que é uma porcaria, vendo como que é não a educação, mas a escolarização do Brasil, que é uma porcaria, no Brasil tem que ser dado educação, inclusive em qualquer lugar. Mas aqui eles dão escolarização. É uma porcaria isso, cara. Isso aí só serve para alienar pessoas de tais formas. Entenda, os dois lugares que alienam realmente pessoas e prendem pessoas e bloqueiam e travam elas de prosperar. Igreja e escola. Nossa, muita gente vai assustar com o que eu tô falando, vai ficar espantado. Ok, você tá louco, mano? Igreja? Sim, igreja é um lugar onde, no caso, muita gente mesmo, mais de 60, 70, 80% de pessoas ficam bloqueadas e travadas de prosperar por conta da igreja. Aí você fala, nossa, Natan, você é ateu, não sei o quê. Não, 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 não. Cara, eu sei que no caso, eu sei quem é Deus. Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. E todo dia eu tô falando com ele. E o melhor de tudo é que sempre, em todo o tempo, sempre ele ouviu todas as minhas orações. E eu tô falando isso com você para você entender que ele também ouve todas as suas orações. Mas é você que não ouve ele e que não segue as verdades e os princípios que ele te deu, que está gravado no seu espírito e na sua alma, que governa e domina sobre o seu corpo. Mas você não desbloqueou o QI, você não desbloqueou o QS, você não desbloqueou o QS. E você é governado pelo seu próprio físico, que é o seu cérebro. Só rompe isso aí, destrava, que você não vai parar de prosperar. Prosperidade, você não para de se destravar nunca na prosperidade. Entenda isso. Então, eu não vou falar em si sobre... O que eu tô falando de igreja é sobre uma coisa, uma palavrinha chamada religiosidade. Religiosidade. Cara, isso aí é um verdadeiro inferno. É um verdadeiro inferno. Eu não sou religioso, mas uma coisa eu posso falar. Eu tenho uma plenitude, uma paz. Eu tenho paz, uma liberdade e uma plenitude, um discernimento aqui dentro de mim. E que cria tudo isso que tá tudo em volta de mim, que é o meu exterior. E você tá me entendendo? Você tá entendendo o que eu tô dizendo aqui? Você tá entendendo? Eu tenho uma fé gigantesca aqui, né? E a fé, ela faz mover montanhas. Mas como assim a fé faz mover montanhas? É porque essa fé, no caso, essas montanhas simplesmente não existem. Então, simplesmente eu posso ir até onde eu quiser ir. Eu sou ilimitado. Você é ilimitado. O ser humano é limitado. Essa é a natureza. Entenda isso. Tá bom? E resumindo com poucas palavras, religiosidade é um inferno. Eu vou explicar isso, eu vou falar isso com vocês depois, fechou? Vou falar isso com vocês depois, mas guarda isso aí. Religiosidade. Eu não sou religioso e ninguém deve ser religioso. E eu vou explicar como que é um inferno depois, pelo menos um pouquinho, o de como que é o inferno da religiosidade. Esse trem é o inferno, inferno. E a segunda coisa que aliena pessoas, que são 98% da Terra, tá? Da Terra. Eu não falei dessa nação aqui não, do Brasil. Eu falei da Terra. São 98% da Terra. São alienadas também pela escola. E eu não tô, lembrando, não tô falando só daqui do Brasil, eu tô falando de toda a Terra. Então,
Não é porque aqui o ensino é uma porcaria e aqui não tem educação, tem escolarização, que é só aqui que fica com essa alienação na escola. Não, lá fora também, mesmo dando educação, ainda assim tem alienação no meio. Tem. Porque ali também são criados ambientes. E existem dois tipos de ambientes. Existe o ambiente onde você entra para romper, e existe um outro tipo de ambiente onde você, dependendo, se você não tiver sabedoria, se você entra nesses ambientes, você é configurado por estes ambientes, independente se isso ali é positivo ou ruim. Se isso ali for positivo, basicamente você vai romper, em algum momento você vai adquirir uma sabedoria e você vai romper isso ali também. Então, isso é só um pequeno aspecto que eu falei de ambiente que também lá fora, tem lá fora também, cara. E o nariz tá bravo. Nossa, você é louco. O nariz tá bravo hoje. De noite aqui. E isso é porque eu tô falando. Caramba. Ah, continuando o que eu tava falando, cara. Então, existem essas duas coisas. Beleza? E o que eu tava falando lá da escola, enfim, em si, que é a robótica, e que provavelmente, sinceramente, não vão ensinar a inteligência artificial lá, mas nem a pau. Mas se ensinar também, tanto faz, não vai fazer nenhuma diferença, porque eu sei do limite que eles colocam naquele trem. Enfim, mas simplesmente eles vão lá ensinar programação, então. Vai ensinar robótica, talvez, inteligência artificial e programação ali também, de tal forma. E até um certo ponto, pelo menos. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que a robótica não é programação em si, tá? Eu sei disso. Mas, em muitas das vezes, lá também ensina isso em até um certo ponto. Entra um pouco no assunto disso. Em si, sim. Disso eu sei, porque eu não pesquisei para ver exatamente o que é robótica. Isso não me interessa. Tá, isso não me interessa. Até porque eu vou entrar nesse assunto agora. Eu já vi uma IA, uma simples IA. Não é uma IA aquelas braba, gigantesca, que não está disponibilizada publicamente. Mas eu já vi uma IA pública. Uma IA pública, publicada publicamente aqui para nós. Para qualquer um usar. Eu já vi essa IA produzir um site inteiro. Produzir um site inteiro. Inteiro. Eu vendo os códigos, ela escrevendo todos os códigos na minha frente. Todos, todos, todos. Eu aceitei o prompt. Prompt, pra quem não sabe, é o comando que você dá pra IA. Eu dei um comando, escrevendo qual o site que eu quero, qual o nome, qual o logo, sobre o que é e pra que é. E qual que é o alvo disso ali. Eu só dei esse prompt pra ela. Esse prompt. Eu só dei esse prompt pra essa IA. E essa IA me entregou um site inteiro construído. Ela me entregou um site pronto inteiro. Você sabe o que é um site pronto inteiro, cara? Sabe o que é isso? Você sabe que programador, ele é um cara que escreve os códigos para criar aquele site. E que nisso pode demorar ali um dia inteiro e tal, e até mesmo dependendo de qual seja o site, mais do que isso. Uma IA me entregou isso só com um comandozinho que eu dei. Exatamente do jeito que eu queria, com as cores que eu queria, com as animações que eu queria, tudo. Um site profissional, bonito, bonito. Em menos de 5 minutos. 5 minutos. Uma IA pública, que todo mundo tem acesso. Não é uma IA privada, aquelas top braba que ninguém tem acesso, que é privada. Não é. É uma pública. Uma pública, cara. Eu vi essa IA fazendo isso em 5 minutos. Em 5 minutos. Vocês têm ideia do que é isso? Um programador leva não sei o que, de quantas horas pra fazer isso? Ela fez em 5 minutos tudo, tudo completo. Cara, ela já substituiu programadores já faz um tempinho já, então, já. E que isso, com um curto, não vai ser um longo não, não é longo, entenda isso, não é longo. Um curto período de tempo, SA vai substituir não só programador, mas vai substituir um monte de gente, até mesmo criadores de conteúdo.
Criadores de conteúdo. Criador de conteúdo é o que eu falo, a profissão de criador de conteúdo que fica criando conteúdos, só criando conteúdo na internet. Gente, IA pode criar um vídeo inteiro. Só ela. A inteligência artificial não tem essa limitação de não poder criar uma conta em tal plataforma para produzir os próprios conteúdos dela. Ela pode criar os seus próprios conteúdos, sim, em um determinado tempo. Isso vai acontecer. E por que eu tô falando que isso vai acontecer de uma maneira tão rápida que vai passar num pisco? Vai passar num tapa, assim, ó. Por que eu tô falando isso? É porque existe uma coisa chamada TDR, existe uma coisa chamada janela. E que essas janelas, elas se encaixam também com a palavra crise. E que isso vem de décadas e décadas e décadas. Isso acontecia de anos em anos ali. Mas que esse tempo dessas crises acontecer estão cada vez mais se encurtando mais. Gente, as crises que vão acontecer agora, as janelas que vão se abrir agora, as TDRs, elas vão ser num curto período de tempo de 7 meses, 1 ano e no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo o que eu tô falando aqui? Entenda isso, cara. Provavelmente eu tive uma ideia um tempinho atrás antes de iniciar a gravação desse vídeo. Na verdade, quando eu cliquei no botão de iniciar essa gravação desse vídeo, eu tive essa ideia. Desculpa. Enfim, eu tive uma ideia quando eu cliquei no botãozinho ali de começar a gravar esse vídeo. De abrir uma live, de postar mais alguns vídeos aqui no canal, justamente para juntar umas pessoas aqui, para fazer uma live aqui no canal, para falar justamente do que é essa TDR, a sigla TDR, do que é a crise e do que tá por vir aí, do que vai acontecer aqui e do porquê que eu vou fazer essa live, do porquê que eu tô colocando mais pressão nisso aqui agora, mesmo que seja mínima, ainda assim eu tô colocando um pouco mais de pressão aqui nesse vídeo aqui agora, justamente para fazer realmente essa live e ter gente realmente nessa live, porque é uma live realmente muito importante. Então, gente, compartilha o vídeo, compartilha o canal, compartilha os vídeos aí, compartilha esse canal aqui, cara, porque acabei de ter essa ideia e provavelmente eu vou sim fazer pelo menos alguma estreia, alguma live aqui no canal, exclusiva mesmo, para quem estiver ali no momento, para falar do que é a crise, do que é a TDR, por que eu tô fazendo aquela live, do que tá por vir, tá? Então compartilha esse vídeo, compartilha o canal e chama a gente, porque é muito importante. É um negócio que 98% das pessoas sim vão se espantar com isso, mas que precisam se ouvir, porque isso eu vou te explicar tudo depois. Eu vou te explicar, tá bom? Eu vou te explicar. Eu tô te falando que eu vou te explicar porque eu vou te explicar depois. Não vou explicar agora não. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e entra aí no link da descrição, que eu tô te fazendo um convite gratuito pra você entrar no grupo do Telegram, CTP, Conecta Transporte Prospere. O que é esse negócio de CTP? Que sigla é essa? Aí, Nathan. É uma sigla de basicamente você apagar a ilusão essa ilusão que 98% vive alienada, seguindo um ritmo hipnótico, de você quebrar essa ilusão, quebrando regras, quebrando valores e seguindo verdades, princípios, e de você se conectar com essa única realidade que existe, transbordar isso e prosperar. Então se trata de você apagar a ilusão e se conectar com a única realidade que existe e transbordar isso aí. E nisso aí, naturalmente, você vai prosperar. Não tem jeito. Então, entra lá no grupo, tô te fazendo um convite gratuito.
Você vai estar ajudando muita gente, porque lá não tem conteúdo nenhum ainda, porque eu tô esperando essa galera entrar nesse negócio pra eu destravar esses conteúdos, pra vocês justamente se destravarem em algo, entendendo mais coisas ali. Fechou? E entra lá, cara, compartilha o vídeo, compartilha o canal, compartilha esse grupo, que você vai se chamando gente, você vai estar ajudando um monte de gente. Você vai estar reunindo pessoas ali que vão estar não só servindo Deus, servindo o povo, mas esses caras vão estar reinando sobre a terra. E isso aí se trata de você estar governando sobre tudo e todas as coisas. E eu não falei o todo. O todo é o Criador. E o todo criou tudo. E ele criou os seres humanos, que são os filhos dele. Ele me criou e criou você, que é filhos deles. Que são pessoas que foram criadas em imagem e semelhança a ele. Isso foram pessoas que foram criadas para GDDD. O que é GDDD? Governo, discernimento, domínio e desfrute. Você foi criado para isso. Você foi criado para governar, discernir e dominar e desfrutar sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, se trata disso, cara. Se trata disso. E então, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, sério mesmo. Não interessa com quem seja, mas compartilha. Ah, não, mas eu esqueci, você não vai compartilhar porque você tem medo de ser criticado, de ser rejeitado por alguém. Você tem medo de ser. Você tem medo de ser desaprovado, de receber desaprovação de alguém. Você tem medo de alguém não gostar daquilo de quem você está assistindo, acompanhando, ou que você achou algo interessante. Você tem medo de expressar o que está dentro de você. Você tem medo de colocar para fora o que está dentro de você. Você tem medo. Por isso você não quer fazer isso. É por isso que você não prospera, cara. É por isso que você não prospera. Você não aguenta uma mínima pancada. Você não aguenta levantar a mão para alguma coisa. Como é que prospera desse jeito? Quebra isso aí, irmão. Tira essa semente que vai germinar, que vai romper, que te vai trazer, te bloquear, mas com medo. Tira essa semente daí e coloca uma semente aí de domínio próprio, de pensamentos que te fazem criar realmente algo que você quer, dos resultados que você quer. Faça isso. Tira essa semente daí. Compartilha esse vídeo, mano. Compartilha esse vídeo, compartilha o canal, compartilha o grupo, que desse jeito você vai estar ajudando mais gente. Alcance o máximo de pessoas, porque assim você vai estar ajudando mais gente. Faça isso. Um dia, se você estiver junto comigo, um dia você vai se encontrar comigo, cara. Nós vamos fazer realmente uma aliança. E nós não vamos fazer uma união. Nós vamos fazer uma unidade de nós dois ali. Uma aliança para ficar juntos. E estar alcançando mais gente. Fechou? Então faça isso. Inclusive, falando de união e unidade, anota esse código aí também, de união versus unidade. União é quando você tenta se juntar com você sendo um indivíduo e com outro indivíduo. Você tenta se juntar com esse indivíduo tentando se tornar um. Isso não existe. Você tá carregando pessoas. Você não vai prosperar carregando ninguém, mano. Você tem que se encher e transbordar do que você tá cheio. Pra produzir mais também. Pegou o código ou não? Então você nisso, naturalmente você vai entrar pra si mesmo também. Entender si próprio, entender Deus. Descobrir si próprio, descobrir Deus, transbordar isso também. E automaticamente, cara, você vai estar entendendo si próprio, entendendo os outros também, porque você entendeu si próprio. E nisso, você vai estar tendo a capacidade de se conectar com gente, de gerar conexão e de estar ajudando gente ali.
Porque se você se encheu, se transborda isso, você tá produzindo também com isso, ajudando gente. Então, transborde, cara. Ajude gente, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, compartilha o grupo e deixa todo mundo ligado dessa live ou barra estreia. Vamos ver, hein? Dependendo do movimento que eu vi aqui, de como que vai estar, eu faço a live sim. Depende, se não tiver naquela intensidade boa, eu faço uma estreia mesmo. Mas deixar de fazer, eu não vou deixar de fazer. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha entendido. E deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e até o próximo. E guarda bem essas palavras aí, fechou? O meu nome é Nathan Taufner e guarda bem as palavras que eu disse aqui. E lembre-se, cara. Se não entendeu alguma coisa desse vídeo, volta. Volta e assiste de novo. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Tchau, tchau.